Boa tarde, pessoal, primeiro ano. Então aqui, ó, uma dúvida, né, muito importante que me veio aí pela internet, pelo WhatsApp, e eu vou responder para a pessoa e para todo mundo, ok? Então a dúvida é a seguinte: quando, né, professor, quando que a gente vai usar esta expressão aqui, né? Quando que eu uso isso, beleza? Bom, então, quando que a gente vai usar isso? Vamos pegar uma situação conhecida que nós já resolvemos algumas vezes na sala e na lista de exercício, ok? Então imagina o seguinte: isso aqui representa uma caixa sendo puxada por alguém, tá ok? Então aqui nós temos a força, tá ok? Essa aqui é a força que faz com que essa caixa entre, ou pelo menos tente entrar em movimento, beleza? Bom, o que acontece? Vamos pegar aqui as seguintes situações. Se a caixa estiver em repouso, né? Se ela estiver em repouso, o que nós vamos ter? Agindo sobre essa caixa, nós temos as forças normal, temos a força peso e temos a força que é contra o movimento. Essa força é justamente a força de atrito. Então aqui é a força normal, aqui é a força peso e aqui é a força de atrito. Se a caixa estiver em repouso, a força de atrito é, na verdade, a força de atrito estático, beleza? Atrito estático. Bom, se houver repouso, nós temos uma condição, ou nós temos uma situação que a gente chama com o nome de equilíbrio. E quando o corpo está em equilíbrio, as forças que agem sobre ele se anulam. Significa que as forças que são opostas são iguais. Ou seja, o peso é igual ao normal e a força de atrito, né, é igual à força que puxa o objeto ou que tenta colocá-lo em movimento. Beleza? Numa situação como essa, eu não preciso de usar essa expressão. Por que eu não preciso de usar essa expressão? Porque as forças são iguais. Então, se eu souber, por exemplo, quanto que vale essa força F, vamos imaginar uma situação em que essa força F vale 100 newtons. Então, se essa força F vale 100 newtons, automaticamente eu sei quanto que vale a força de atrito. Tá ok? Porque as forças opostas, no caso de repouso, são iguais. Então, não há necessidade de usar a expressão do atrito. Tá beleza? Tranquilo? Agora nós vamos fazer a seguinte situação. Vamos considerar essa mesma situação, só que a caixa não está em repouso. Ela está em movimento. Tá bom? Vamos pensar no caso em que nós temos o movimento. Existem dois tipos de movimento, tá ok? Desculpa o barulho da moto aí. Existem dois tipos de movimento. Um deles é chamado movimento uniforme. E esse movimento uniforme acontece quando a velocidade é constante. Isso é, a velocidade não varia. E existe o chamado movimento variado. Como o próprio nome diz, é aquele onde a velocidade varia. E a velocidade pode aumentar ou pode diminuir com o passar do tempo. Tá, então vejam o seguinte. O movimento uniforme, ele é análogo. A gente analisa ele da mesma forma
que nós analisamos a situação de repouso. Ou seja, se um objeto estiver em movimento com velocidade constante, nós vamos imaginar esse movimento, nós vamos analisar esse movimento da mesma forma que a gente analisa o repouso. Isso quer dizer que se a velocidade não aumenta nem diminui, as forças que são opostas também são iguais. No caso, então, do movimento uniforme, que é análogo à situação de repouso, nós vamos ter que o peso é igual ao normal e a força de atrito é igual à força que tenta colocar o objeto em movimento, ou, no caso, a força que move o objeto, que mantém o objeto em movimento. Tá ok? Bom, nessa situação, tá? Não quer dizer, né? Nós não temos necessidade de usar essa expressão se eu conhecer quanto vale o valor do F. Mas pode muito bem acontecer de você não ter o valor do F e aí, consequentemente, você tem que calcular o valor da força do atrito. No caso do movimento, o atrito, ele não é o atrito estático, ele é o atrito cinético. Então você tem a força de atrito cinético. Como calcular a força de atrito cinético? Mi vezes a normal. Quer dizer, é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, para você calcular esse atrito cinético, por enquanto, eu vou ter que te fornecer quanto vale esse Mi. Ok? Se eu conhecer o valor do F, basta eu igualar o atrito com o F. Não precisa de calcular nada. Se eu não conhecer o valor do F, entendam, se eu não conhecer o valor do F, eu vou calcular o atrito. Como? Utilizando esta expressão aqui. Tá ok? Por enquanto, onde nós estamos na física, nós só poderemos analisar essas duas situações. A situação de repouso, em que as forças são iguais, e a situação de movimento uniforme, em que as forças também são iguais. Tá ok? Então vejam, nessas duas situações, se a gente conhecer o valor do F, não precisa calcular atrito. Se eu não conhecer o valor do F, no caso do movimento, eu vou ter que calcular o atrito. Mas para isso, eu vou ter que fornecer o valor desse cara aqui, que é o nosso coeficiente de atrito, tá ok? O atrito cinético. Então, a partir do momento que você não tem esse coeficiente de atrito e tem que calcular o atrito, então você larga para lá. Um detalhe importante, isso não está na sala, tá bem? Então, é isso aí.